Olá, eu sou o professor Lucas Moraes e é uma enorme satisfação estar aqui participando com todos vocês neste evento tão grandioso que é o Pensar Contabilidade. Fico muito feliz em falar ao lado de colegas tão competentes, colegas com vasto conhecimento teórico e prático em suas respectivas áreas. Mas o que faz esse evento tão grandioso é justamente o seu público seleto, um público que sabe aonde quer chegar, um público que tem certeza que a busca pelo sucesso é uma busca eterna pelo conhecimento. E foi pensando nisso que eu preparei um assunto muito bacana e muito recorrente para podermos falarmos hoje, que é sobre a incidência ou não do ITBI e do ITCMD no processo de integralização do capital social e também nos processos de fusão, transformação e incorporação. Mas antes de partir para esse tema, me permitam uma rápida apresentação. Vamos lá? Olha só, eu sou superintendente da administração tributária do município de Goiânia, sou auditor fiscal de carreira e hoje exerço a função de superintendente. Então tenho a oportunidade de trabalhar com todas as receitas municipais, arrecadação de ISS, arrecadação de IPTU e também de ITBI, que é um dos assuntos da nossa aula de hoje. Também trabalho diretamente com acompanhamento de repartição de receitas tributárias, em especial aquelas receitas constitucionais. Por exemplo, repasse de IPVA, repasse de ICMS e até mesmo repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Eu também sou membro da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, que é conhecida como Abrasf, que é uma associação que reúne representantes de cada uma das capitais do Brasil, das secretarias de finanças, de cada uma das capitais do Brasil, onde é possível discutir temas relacionados com arrecadação municipal, com finanças municipais, o que é muito bacana. E por fim, sou professor de Direito Tributário e Processo Tributário, talvez o que me está permitindo estar com vocês hoje, Ministro aula em cursos de graduação de contabilidade e também no curso de direito, também em alguns MBA, pós-graduações e até mesmo preparatório para concursos, seja para concursos públicos e até mesmo prova da OAB, tá certo? Sem mais delongas, vamos para o nosso tema. Olha só, preparei aqui para vocês o nosso roteiro. Vamos falar então sobre o ITCMD, que vamos falar primeiro sobre o fato gerador do ITCMD, competência para a cobrança do ITCMD, vamos ver que essa competência dos estados ou do Distrito Federal, o fato gerador e também sobre a incidência ou não no processo de constituição de uma empresa. Vamos falar também sobre o ITBI, sobre o seu fato gerador, que também está na Constituição Federal. E agora, entrando no núcleo da nossa discussão, no núcleo da nossa aula, vamos falar sobre a imunidade do ITBI. Imunidade no processo de integralização do capital social, também nos processos de fusão, transformação e incorporação e até mesmo extinção da pessoa jurídica. Vamos ver que essa imunidade ela é condicionada, então tem alguns requisitos que devem ser analisados e um desses requisitos é sobre a atividade preponderante da empresa, que é o que a gente também vai fazer uma análise sobre isso. Trazendo tudo isso para a prática, vamos ver que o fisco municipal, alguns fiscos municipais, ele tem insistido na cobrança do ITBI em casos de integralização do capital social através de imóveis, quando o valor do capital social ele é inferior ao valor de mercado do imóvel. Então, o fisco municipal, os fiscos municipais, ele tem insistido, mesmo reconhecendo a imunidade, tem insistido na cobrança do ITBI sobre essa diferença de valor entre o valor de mercado do imóvel e o valor do capital social. Então, vamos tratar sobre isso, mostrando em especial entendimento de alguns fiscos municipais e também entendimentos do nosso judiciário. Vamos falar também sobre um caso que é muito recorrente, que é o indeferimento preliminar da imunidade, ou seja, os casos em que os fiscos municipais ele analisa o KNAI da empresa e já faz um indeferimento preliminar. Vamos ver se isso pode, se não pode, quais são os requisitos. Outro caso também que é muito comum na prática, em especial
quando a gente fala em holding, o que está muito na moda, é sobre ausência de receita operacional. Vamos ver, por exemplo, uma holding foi constituída, foi integralizado um imóvel nessa empresa, só que essa holding ficou um tempo sem ter nenhum tipo de receita, sem receita operacional, sem receitas operacionais. Vamos ver o impacto disso para fins de incidência, por exemplo, do ITBI. Vamos ver também sobre o ônus probatório, que é uma discussão judicial muito grande, né? Ou seja, cabe ao fisco provar que a pessoa jurídica não tem a imunidade, ou a imunidade ela é presumida, ela é regra geral, e cabe ela é regra geral e cabe a outra parte, ao fisco, provar que ele não tem a imunidade, ou é o contrário, né? Ou seja, a imunidade ela é uma exceção e cabe ao contribuinte provar que tem essa imunidade. Vamos tratar sobre tudo isso, também trazendo jurisprudência para vocês. E por fim, vamos falar sobre a holding, né? Onde compensa, quando que paga ITBI, quando não paga ITBI. Então isso tudo é uma matéria bem bacana. Vem comigo, me acompanha aqui. Olha só. Nesse primeiro slide, trago para vocês o artigo 155 da Constituição Federal, que trata sobre ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação. Então ele já me traz a competência tributária. Ele me diz que compete aos estados e compete ao Distrito Federal instituir impostos sobre causa-mortes e doação. Percebam, portanto, que eu tenho dois fatos geradores. Eu tenho um fato gerador 1 e eu tenho um fato gerador 2. Portanto, esses dois fatos geradores, eles possuem uma característica que os unem e que deixam eles juntos dentro de um mesmo imposto, que é justamente o caráter de não onerosidade. Portanto, um herdeiro ele está recebendo isso sem estar pagando a pessoa, e também no caso de doação, que muda é que um é transmissão causa-mortes e o outro é uma transmissão inter-vivos, mas as duas têm um caráter de não onerosidade, tá certo? Trago aqui para vocês também o parágrafo 1º, né, do artigo 155, que ele me traz sobre um fato muito importante. Ele me fala sobre local de incidência do ITCMD, local de incidência. Isso é muito importante porque, para evitar conflito de competência, a própria Constituição Federal já resolveu dispor sobre esse local de incidência. Eu vou desenhar para vocês montarem a tabela e não esquecer isso nunca mais. Mas antes disso, venha para a legislação. Olha só, relativamente aos bens imóveis e seus respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem. Ou seja, se for bem imóvel, não me interessa se é um evento causa-mortes ou um evento doação. Ele vai incidir sempre onde está o imóvel, sempre no local da situação do bem. Diferente será se eu estiver tratando de bens móveis ou títulos, créditos, né? Por quê? Porque aí me depende do fato gerador. Se eu estiver falando de um fato gerador causa-mortes, né, vai ser onde se processa o inventário. Se eu estiver falando de um fato gerador doação, vai ser onde tiver domicílio o doador. Então, isso é muito importante para fins de incidência do ITCMD, tá bom? Olha só, terá sua competência para sua instituição regulada por lei complementar. Então, eu já adianto para vocês que sempre que nos casos acima, né, estiver no exterior, a lei complementar vai dispor sobre a sua incidência, justamente porque é perdida soberania para a cobrança de impostos quando o local de incidência for no exterior. E aqui, por fim, né, no inciso 4, um fator muito importante, que as alíquotas máximas do ITCMD, elas serão definidas por resolução do Senado Federal, que é a resolução número 9 de 92, que define uma alíquota de ITCMD máxima de 8%. Portanto, os estados é quem define a alíquota do ITCMD, ele possui a competência tributária, mas ele não pode fixar uma alíquota superior a 8%. Pode ser, por exemplo, 1%, pode ser 2%, 4%, pode ser 7,9%, pode ser inclusive 8%, mas jamais mais do que 8%. Eu peço para vocês não confundirem, né, o que está lá no artigo 155, parágrafo 6º da Constituição Federal, que ele fala sobre IPVA. E aqui tem uma diferença muito importante. Aqui também uma resolução do Senado Federal,
ela também vai fixar uma alíquota de IPVA, mas aqui vai se tratar de uma alíquota mínima. Então, muito cuidado com isso, tá? Enquanto a resolução do Senado Federal fixa a alíquota máxima para o ITCMD, eu tenho também uma resolução do Senado Federal fixando uma alíquota mínima para o ITCMD. Portanto, feita a leitura disso tudo, vou fazer um quadro aqui só para a gente entender isso. Então, percebam que o ITCMD ele pode incidir sobre um bem imóvel e ele pode incidir também sobre um bem móvel. Tá? E eu posso ter dois fatos geradores. Eu posso ter um evento causa mortis e eu posso ter um evento inter vivos, por um ato não oneroso, que chamamos aqui de doação. E a definição do local de incidência disso, ele é muito claro, né? Por quê? Porque se eu estiver tratando de um imóvel, né, seja no evento causa mortis, seja no evento, né, doação, vai ser sempre no local do bem, sempre no local do bem. Se eu estiver tratando sobre um bem móvel, mas em um evento causa mortis, é onde se processar o inventário, tá? E se eu estiver falando de doação de um bem móvel, por exemplo, um veículo, é sempre onde tiver domicílio o doador, tá? Não o donatário, domicílio o doador. Só lembrando que se o bem estiver fora, se o inventário correr fora, ou se o doador tiver domicílio fora do país, ou seja, no exterior, isso vai ser definido por lei complementar, tá certo? Também é importante, que é o que está na Constituição Federal, a alíquota do ITCMD máxima de 8%. Isso para fins de obediência a uma resolução do Senado Federal, que é a resolução número 9 de 2002, tá? Para o nosso assunto aqui, o que vamos discutir sobre ITCMD, sobre a incidência ou não de ITCMD no processo de integralização de capital social. Né? Essa é uma pergunta simples, apenas a título introdutório, mas é um questionamento que, em especial em sala de aula, ele existe muito esse entendimento. Né? E aí eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar aqui agora. Olha só, quando você faz a integralização de um capital social, não está acontecendo a doação, em especial de um imóvel, não está acontecendo a doação deste bem para a empresa, tá? Porque vocês, em especial aqueles que são da área de contabilidade, sabem que o que está no patrimônio líquido, ele é uma obrigação, né? Assim como o passivo exigível é uma obrigação, aquilo que está no patrimônio líquido, ele também é uma obrigação. A diferença é que o passivo exigível, ele é uma obrigação da empresa para com terceiros, enquanto o patrimônio líquido, ele é uma obrigação para com os sócios. Portanto, não está acontecendo uma doação do imóvel para a empresa, exatamente porque em um ato de dissolução do contrato social, a empresa ela tem obrigações para com seus sócios, né? Não está acontecendo uma doação, porque ao mesmo tempo em que a pessoa física está se dispondo de um imóvel, ela está adquirindo bens, está adquirindo direitos, ela está adquirindo cotas de um capital social. Portanto, não se trata de doação, tá? Não se trata de incidência de ITCMD. Dito isso, vamos agora tratar sobre ITBI, que é tão importante quanto. Olha só. ITBI. Diz o artigo 156 da Constituição Federal. Compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2, transmissão intervivos, tá? Portanto, já vimos aqui uma diferença muito grande do ITCMD, porque aqui a transmissão tem que ser intervivos. A qualquer título por um ato oneroso, obviamente, porque se o meu ato ele é por um ato não oneroso, eu estou falando de doação, incidência de ITCMD. De bens imóveis, aqui uma outra diferença muito grande em relação ao ITCMD, porque o ITCMD pode ser móveis ou imóveis, enquanto no ITBI eu estou falando apenas de bens imóveis, né? Por natureza ou acessão física e também de direitos reais sobre imóveis, né? Isso é uma dúvida também muito comum, né? Muitas pessoas acreditam que a incidência do ITBI acontece apenas no caso de compra e venda de imóveis. E o artigo 156, ao definir a hipótese de incidência do ITBI,
me diz mais do que isso. Me diz que incide na transferência da propriedade, mas também na transferência de qualquer direito real que tenha, que incida sobre o imóvel, né? Com exceção de algumas que são os direitos reais de garantia, que é o penhor, a hipoteca, anticrese e todas essas, né? Bem como a cessão desses direitos. O parágrafo 2º, que é onde a gente quer entrar, né, ele me traz uma hipótese de imunidade tributária, que eu vou falar para vocês sobre a natureza jurídica dessa imunidade, a gente vai falar sobre isso tudo. Mas já vamos fazer uma leitura prévia aqui, muito rápido. Olha só, o imposto previsto no inciso 2, que é o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Salvo se, nesses casos, né, esse salvo-se aqui vai ser objeto da nossa discussão daqui para frente. Salvo-se nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Vamos tratar de cada uma dessas palavrinhas e a gente passa agora a detalhar tudo isso aqui para vocês. Eu também tenho aqui o inciso 2, né? No ITBI ele é mais simples, trata apenas de bens imóveis e o local, o município que tem direito é justamente o município de local da situação do bem. Então, quando se fala em ITBI, não tem muito que se falar em conflito de competência. Vamos passar a analisar cada um desses aqui para vocês, né? Olha só, voltando lá no artigo 156, eu trago aqui a hipótese de incidência, né? Compete aos municípios instituir imposto sobre transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso, né? Não pode ser gratuito, de bens imóveis, por natureza, ou por acessão física, e de direitos reais, que é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, a direitos reais sobre imóveis. E aqui no artigo 1225 do Código Civil, eu trago todos os direitos reais sobre bens imóveis, né? Olha só, olha que bacana isso, né? É sobre a propriedade, sobre a superfície, sobre a certidão, sobre o usufruto, né? Isso é muito comum, incidência de ITBI sobre instituição e sobre exclusão de usufruto, o uso, habitação. Olha, essa que é objeto de muita discussão, e eu vou deixar minha opinião pessoal sobre isso, tá? O direito do promitente comprador do imóvel, né? É uma opinião minha, tá? Eu deixo vocês livres para discordarem, mas um simples compromisso de compra e venda, ele tem sim incidência de ITBI, né? Isso com base na Constituição, só lembrando que é uma opinião pessoal minha. Por quê? Porque o direito do promitente comprador, ele está bem claro aqui no artigo 1225, inciso 7, né? Ele é um direito real que incide sobre um bem imóvel. E com base no 156, inciso 2, a incidência do ITBI não é apenas com a transferência da propriedade, mas qualquer um desses direitos reais, tá? Sobre bens imóveis, obviamente, exceto os reais de garantia, penhor, hipoteca e antícrise, que estão excluídos por se tratar de direitos sobre garantia, tá? Outro fato importante também, o momento de incidência do ITBI. Isso é importante porque o momento em que incide o ITBI, o momento da transferência de um bem imóvel, ela é diferente do momento da transferência de um bem imóvel. Eu, mais uma vez, vamos pedir auxílio aqui do nosso Código Civil, e o artigo 1226, ele me trata o seguinte: os direitos reais sobre coisas móveis, por exemplo, uma bicicleta, por exemplo, uma caneta, né? Quando constituído ou transmitido por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. O que é a tradição? É a entrega da coisa. Eu entreguei a coisa, está transferida, né? Então, para fins, por exemplo, de incidência de TCMD, a transmissão, ela acontece com a entrega da coisa, com a tradição. O que é diferente no caso do artigo 1227. Olha o que me diz aqui. Os direitos reais sobre imóveis, estou tratando agora sobre imóveis, vamos aqui para o ITBI,
Então, o ITBI, né, eu estou falando aqui do 1227, os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato inter vivos só se adquirem, olha que bacana, com registro no cartório de registro de imóveis dos respectivos títulos. Ou seja, para fins de TBI, entreguei a chave do imóvel, transmitiu? Não. Fiz um contrato particular de compra e venda, transmitiu? Não. Fiz uma escritura pública no tabelionato de notas, houve a transmissão? Não. Agora eu peguei essa escritura pública e registrei na matrícula do meu imóvel, lá no cartório de registro de imóvel. Houve a transmissão? Sim. Este é o momento da transmissão, portanto, este é o momento da ocorrência do fato gerador, tá certo? Olha só, vamos agora para a imunidade. Vamos falar do que interessa. Olha só essa imunidade, um monte de coisa bacana para a gente falar. Olha só, o imposto previsto no inciso 2 não incide sobre, eu vou marcar aqui para vocês e vamos discorrer sobre cada uma dessas palavrinhas, sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, é um caso, nem sobre a transmissão de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoa jurídica. Salvo-se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então agora vamos falar sobre imunidade tributária. Vou começar aqui de novo. Eu já quero chamar a atenção de vocês para essa palavra que está aqui, que fala não incide. Tá? Eu sei que a maioria de vocês são da área da contabilidade, mas eu preciso tratar sobre essa palavrinha que é não incide. Por quê? Olha só, a Constituição Federal, ela me trata sobre a hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? Eu vou dar um caso simples. IPVA, o que é a hipótese de incidência? É a propriedade de veículos automotores. Portanto, tudo que é propriedade de veículos automotores está dentro desse círculo, dentro da hipótese de incidência, tá? O que está fora é chamado de não incidência, tá vendo? Está muito claro isso aqui. O que está fora é chamado de não incidência. Então, quando eu estou tratando, por exemplo, de um IPVA, o que é não incidência? Quando eu estou tratando de um IPVA, não incidência, por exemplo, o meu relógio, ter a propriedade de um relógio, porque isso não é veículo, não é automotor, e até mesmo de uma bicicleta. Por quê? Porque isso é um veículo, mas não é um veículo automotor. Portanto, está fora da hipótese de incidência. Portanto, olha só essa palavrinha, não incidência, tá? Agora vamos para dentro da hipótese de incidência. É propriedade, é veículo e é automotor, tá? Ou seja, está dentro da hipótese de incidência. A própria Constituição Federal, que delimitou a hipótese de incidência, ela vem cá e tira um pedaço de tudo isso. Ela tira isso através do que chamamos de imunidade tributária. Tirando essa imunidade tributária, ela vem cá e me define a competência tributária. Portanto, o que é competência tributária? Competência tributária nada mais é do que a minha hipótese de incidência, excluindo isso tudo aqui, que são as imunidades tributárias. E, portanto, tanto a competência tributária quanto a imunidade tributária, elas são constitucionais. E uma palavrinha também, a título de curiosidade, o que sobra dessa competência tributária, que os entes federativos vão exercer essa competência tributária, cada ente federativo ainda pode abrir mão de um pedacinho da sua competência tributária. E o nome disso é isenção. Portanto, não quero que vocês misturem mais o que é não incidência, é o que está fora do círculo, com o que é imunidade, que é o que está dentro do círculo, mas foi excluído da competência tributária para fins de definição de competência tributária, e o que é isenção, que pressupõe a competência tributária e que cada ente federativo está abrindo mão de um pedacinho da sua competência tributária, tá certo? Voltando nisso aqui, depois de toda essa bagunça que eu desenhei aqui para vocês, temos que entender que isso, embora esteja escrito não incidência, na verdade é um caso de imunidade tributária. Ou seja, a competência tributária ela foi atribuída aos municípios, tá? A hipótese de incidência foi determinada aqui no inciso 2,
E dentro da hipótese de incidência foi retirado um pedacinho para fins de competência tributária, ou seja, os municípios não têm competência tributária sobre esses casos, tá? E vamos falar exatamente sobre cada um desses casos. Vamos falar sobre esse primeiro caso. Vou pegar uma borracha para apagar toda essa bagunça que fizemos aqui. Olha só. Olha só, vamos falar sobre o nosso primeiro caso. Transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. O que isso significa, né? Todos vocês sabem que eu tenho aqui o meu balanço patrimonial. O meu balanço patrimonial, eu tenho do lado de cá o meu ativo e eu tenho aqui do lado de cá o meu passivo. Sendo que no lado do meu passivo eu tenho o meu passivo exigível, tá? E eu tenho também o meu patrimônio líquido, que são as obrigações para com os sócios. Portanto, não é qualquer transmissão de imóveis para uma pessoa jurídica que está livre da incidência de TBI, né, que é um caso de imunidade tributária. Portanto, se esse imóvel está sendo transferido de uma pessoa física para uma pessoa jurídica que não é sócia da empresa, não tem imunidade tributária. Isso, de longe, não é uma integralização de capital social. Também, se esse imóvel está sendo transmitido para a empresa, mas não está acontecendo, mesmo que esteja vindo de um dos sócios, não está acontecendo a integralização do capital social correspondente. Por exemplo, a empresa pagou por aquele imóvel, né? Mesmo que seja de um sócio. Isso é um contrato de compra e venda e também nada tem a ver com integralização de capital social, mesmo que o imóvel esteja vindo do sócio. Quando que é integralização do capital social? Quando o imóvel, né, ele está vindo do sócio, pessoa física, ele está vindo do sócio, pessoa física, que está integralizando o capital social. Cuidado, também não é o patrimônio líquido, igual eu coloquei aqui para vocês, integralização do capital social. Vocês sabem que o patrimônio líquido é composto por algumas contas. Lá dentro eu tenho o capital social, lá dentro eu tenho os lucros acumulados, eu tenho todas as reservas, reservas legais, reservas de capital, reservas de lucro, portanto, a integralização no capital social. Essa é a imunidade que está prevista. Vamos para outra imunidade. Olha só, outra imunidade no caso de fusão, incorporação e cisão. Quero falar sobre elas aqui. Fusão, né? Fusão, sobre a incorporação, né? Sobre a cisão e sobre a extinção de pessoa jurídica. Por exemplo, fusão, eu posso ter a empresa A, eu posso ter também uma empresa B e cada uma delas com seus respectivos imóveis. Em um processo de fusão, isso tudo vai passar para a empresa C, aquele imóvel que inicialmente pertencia, estava integralizado na empresa A e na empresa B, agora pertence à empresa C, portanto está dentro da hipótese de não incidência ou imunidade, como vimos. Também no caso de integralização, eu tenho uma empresa A, né? Tenho também uma empresa B, geralmente menor, e essa empresa B tem um imóvel, e a empresa A ela incorporou essa empresa B, que não existe mais, portanto, aquele imóvel passou a estar dentro da empresa A, também um caso de imunidade tributária. Também, casos de cisão. Aqui, casos de cisão, eu tenho uma empresa A que tem um determinado imóvel e ela se transformou na empresa B e na empresa C, e esse imóvel veio parar em alguma dessas empresas. Portanto, também caso de imunidade. Portanto, imunidade, eu tenho ela na integralização do capital social, com os devidos cuidados, tenho ela no processo de fusão, no processo de incorporação, no processo de cisão e no processo de extinção da pessoa jurídica, que é o processo inverso desse que foi feito, né? Que é o processo inverso da incorporação. Integralização do capital social, depois a extinção da empresa através de um distrato social e o imóvel voltando da pessoa jurídica para a pessoa física, também sem a incidência, ou seja, também com uma imunidade tributária, ok? Olha só, e claro, né, os casos de imunidade, e o que chama atenção aqui nessa redação é esse salvo-se. Por quê?
Porque a gente tem, mesmo nos casos de integralização, mesmo nos casos de fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoa jurídica, mesmo nesses casos, pode acontecer de não existir a imunidade. Isso acontece quando, presta bastante atenção, isso acontece quando a atividade preponderante do adquirente, tá? Não é do alienante, é do adquirente, for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Portanto, algumas coisas devem ser analisadas e a primeira delas é o seguinte: qual é a atividade preponderante do adquirente? Isso tem que ser analisado de uma forma muito clara. Qual é a atividade preponderante do adquirente? Eu sei que no momento desse você está me perguntando, professor, o que é uma atividade preponderante? Qual a minha base de referência? Calma, o Código Tributário Nacional, e a gente vai fazer a leitura disso agora, ele já mostra isso muito claro para a gente. Olha só, olha o que me diz o artigo 37 do CTN, muito interessante. Olha, disposto no artigo anterior, não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante, está aqui a atividade preponderante, a venda, locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Artigo esse do CTN que foi recepcionado pela Constituição Federal, conforme lemos aqui no 156, parágrafo 2º, inciso 1. Tá? Portanto, o artigo 37 chama a atenção aqui para vocês para o parágrafo 1º, que ele me traz exatamente, me responde a dúvida que eu joguei para todos vocês. O que é uma atividade preponderante? Olha que bacana. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional, portanto, não é qualquer receita, não é receita, é apenas receita operacional e não é qualquer percentual. Mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes. Olha o desenho que a gente está fazendo aqui. Estou dizendo para vocês, vou ir desenhando aqui também isso para vocês, né? Eu estou dizendo para vocês que o ato acontece, eu preciso analisar a atividade preponderante nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes para garantir essa imunidade. E em nenhum dos 2 casos, né, atividade relacionada com imóveis pode superar, nenhum dos casos pode ser mais do que 50% da receita operacional. Ou seja, se aquele tipo de operação que está descrito aqui, né, ou seja, compra e venda de bens ou direitos, compra e venda de imóveis, locação de bens imóveis, receita com locação de bens imóveis, isso é muito comum em holding, a gente vai falar sobre isso, receita de arrendamento mercantil, estas receitas não podem superar, nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes, 50% da receita operacional, tá? E tem um detalhe, vamos ler mais aqui o parágrafo 2º, e esse detalhe é bacana por quê? Porque nem sempre, esse desenho que foi feito, nem sempre é possível aplicar ele. Quer ver um exemplo simples? A empresa fez a integralização desse capital social no dia em que ela foi constituída, ou seja, estou abrindo a empresa, um capital social de R$1 milhão, estou integralizando este capital social através de um imóvel que eu tenho, que tem um valor de R$1 milhão. Portanto, eu não tenho 2 anos, eu posso até analisar os 2 anos subsequentes, mas eu não tenho os 2 anos anteriores para fazer essa análise. E aqui a regra muda um pouquinho. Olha só o parágrafo 2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando-se em conta os 3 primeiros anos seguintes da data da aquisição. Portanto, se ele não tem esses 2 anos, ou se é menor do que 2 anos, né, o que eu vou fazer? Eu vou analisar agora os próximos 3 anos e vou verificar se aquela receita
com compra e venda de imóveis, a receita com locação de imóveis ou a receita com arrendamento mercantil não supera 50% da receita operacional. Portanto, eu tenho sempre esses dois desenhos, tá? E olha só o parágrafo 3º, que para complementar e fechar isso tudo, olha só. Verificada a preponderância referida nesse artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente na data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nesta data, tá? Portanto, regra geral, como que funciona? Vamos fazer um resumo aqui bem rápido de tudo. Olha só, eu tenho a imunidade tributária no caso de integralização do capital social, no caso de fusão, no caso de incorporação, no caso de cisão e no caso de extinção de pessoa jurídica. Para que seja reconhecida essa imunidade, ela é uma imunidade condicionada. Ou seja, regra geral, eu tenho que analisar os últimos 2 anos, os 2 anos anteriores ao ato e os 2 anos subsequentes. Tá? E em nenhum dos casos pode acontecer da receita com atividade de compra e venda de imóvel, com aluguel de imóveis ou de arrendamento mercantil, ser mais do que 50% da receita operacional da empresa. Caso isso aconteça, não tem direito à imunidade, tá certo? Nos casos em que não tenho o período antecedente, por exemplo, quando a empresa ela é constituída com uma imediata integralização, não tenho os 2 anos subsequentes, né? Ou quando eu tenho um período subsequente, mas ele é inferior aos 2 anos, eu esqueço o período anterior e passo a analisar apenas o período subsequente, só que agora num prazo maior, agora num prazo de 3 anos. Na ordem prática, vamos falar agora da ordem prática. Na ordem prática, né, vamos falar também sobre isso, trazer jurisprudência, eu não posso negar uma imunidade. Tá? Por quê? Porque sempre vou ter que analisar um período subsequente. Né? Regra geral, não posso analisar uma imunidade. Com exceção daqueles casos em que eu já analisei os 2 anos e naqueles 2 anos eu já superei 50% da receita operacional com receitas relacionadas a bens imóveis, né? Mas regra geral, quando é solicitada uma imunidade desta natureza, é concedida uma imunidade sob condição, né? Em alguns casos é lançado o imposto com vencimento para daqui 3 anos, por exemplo, e daqui 3 anos, e no ato de lançamento o contribuinte já fica notificado a apresentar, depois de 3 anos, a sua contabilidade. Então, nesse caso, o fisco vai analisar toda a contabilidade da empresa, a natureza de suas receitas e verificar se as receitas, né, relacionadas com imóveis, compra e venda, locação, arrendamento mercantil, não superaram 50% da receita operacional, ok? Vamos tratar aqui de alguns temas. Portanto, eu fiz um resumo, né? Vou voltar aqui para vocês, está aqui um resumo bem simples disso tudo, do fato gerador, dos casos em que não incide e dos casos que incide. Né? Só para voltar aqui com todos vocês, o que eu vou fazer? Nesse caso que incide, né, é uma incidência que eu vou analisar os últimos 2 anos e também os 2 anos subsequentes. Caso não seja possível ou o período seja menor do que 2 anos, eu vou analisar os 3 anos. Só lembrando de que a regrinha essas atividades aqui não podem superar, para fins de preponderância, 50% da receita operacional. Foi isso que a gente viu lá no artigo 37. Passamos agora a uma discussão grande, né, que está no STF, não está decidido neste momento de forma definitiva, que é sobre a cobrança sobre um valor adicional, né, nos casos em que o valor de mercado do imóvel ele é superior ao valor da integralização. Vou trazer exemplo aqui para vocês. Antes disso, vamos fazer uma leitura rápida aqui da lei 9.249 de 95. Olha o que ela me diz. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas a título de integralização de capital, bens e direitos o valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. O que isso significa? Vamos supor que eu tenho um imóvel que ele está na minha declaração de imposto de renda pessoa física pelo valor de R$200 mil, que regra geral é o valor histórico. Constitui uma empresa com capital social de
capital social de R$1 milhão. Esse imóvel, que está com valor histórico de R$200 mil, ele tem um valor de mercado de R$1 milhão. Perceba que a própria legislação, ela me permite que a integralização ela aconteça de duas formas, a critério do contribuinte. Primeiro delas, né, ele poderá usar o valor da respectiva declaração, ou seja, ele pode colocar R$200 mil, ele vai na declaração de imposto de renda e simplesmente modifica isso. Ele coloca, ó, eu tinha um imóvel que vale R$200 mil e agora eu tenho um capital social, uma participação na empresa que também vale R$200 mil. Ou ele pode colocar pelo valor de mercado, né, e aqui a própria legislação também me traz algumas regras. Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nessa declaração as ações ou cotas subscritas pelo mesmo valor, que foi o que a gente viu. E aqui no parágrafo 2º, que é a nossa discussão. Olha só, se a receita não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, né, a diferença maior será tributável como ganho de capital. E a minha pergunta é, eu posso ou não posso tributar o ITBI? A Receita Federal já pode tributar, ela já pode tributar esse ganho de capital, ela já pode tributar com o ganho de capital. E nos casos em que não nos casos em que eu fiz pelos 200 mil, né, quando tem diferença com o valor de mercado, eu posso? Vamos aguardar então decisão do STF, né? Também uma discussão jurídica que é bastante comum, que é o indeferimento preliminar da imunidade. Isso acontece muito na prática, né? Ou seja, o fisco ele analisa o seu contrato social, o seu objeto, e um dos quinais, por exemplo, é uma empresa de educação, mas um dos quinais está ali, locação de bens móveis. E aí, quando existe o pedido de imunidade tributária, o auditor fiscal, o fisco municipal, ele já nega a imunidade, né, direta, definitiva, sobre o argumento de que existem uma das atividades que estão vedadas, né? E isso não pode. Por que não pode? Porque eu não estou proibido, né, o fato de me ter, primeiro, o fato de ter no contrato social uma atividade daquelas, compra e venda de imóveis, o fato de ter no contrato social locação de imóveis não me proíbe a imunidade, vimos isso muito claramente. O que proíbe a imunidade é que a receita com essas atividades seja superior a 50% da receita operacional, naquele período que nós já verificamos, né? Portanto, eu posso ter essa atividade no contrato social, inclusive posso ter receita de vinda dessa atividade que eu não perco a imunidade. O que eu não posso é que supere 50% da receita operacional. Portanto, os tribunais têm se manifestado quanto a isso, quanto a esse indeferimento preliminar com uma simples análise do objeto social. Não é isso que está escrito na Constituição Federal. Olha só essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, bem bacana, ela fala exatamente isso, imóveis destinados à integralização do capital social de empresa constituída dia 22/8/2017. O indeferimento administrativo aconteceu em setembro de 2017, portanto a empresa abriu no mês 8 de 2017, no mês 9 de 2017 estava definitivamente indeferida a imunidade. Mas como indeferida a imunidade se eu preciso analisar a atividade preponderante nos 3 anos subsequentes? Ou seja, já de longe já vê que o procedimento está errado, né? Portanto, olha só, apuração da atividade preponderante nos 3 anos posteriores à conferência dos imóveis para a composição do capital social, exigência da Constituição Federal. Olha só, quanto ao caso concreto, peculiaridade do caso concreto, que contudo impõe a limitação da imunidade tributária de forma a permitir a cobrança do ITBI sobre a diferença deste em relação aos valores venais dos atuais imóveis. Interessante essa decisão, e ela foi escolhida por mim, exatamente porque ela me traz dos 2 casos, né? Ela me traz o primeiro caso, em que é possível o indeferimento preliminar, né, admitindo uma concessão condicionada da imunidade, que se tornará definitiva daqui 3 anos, mediante análise da contabilidade, mediante análise da atividade preponderante, mas não um indeferimento definitivo. Portanto, o recurso foi provido em parte justamente porque admitiu-se uma cobrança, né, que foi o caso que tratamos aqui atrás,
uma cobrança sobre o valor adicional subscrito, né? A diferença entre o valor de mercado e o valor de integralização do capital social. Tá? Também a mesma decisão, essa é a mesma decisão que eu trago aqui para vocês, e ela vem falando do caso concreto, né? Ela me detalha esse caso aqui atrás. Olha só que legal. Há que se reconhecer que o contrato social da apelante indica diversas atividades e não se pode, desde logo, presumir que a maior parte de sua receita será decorrente de atividades imobiliárias. Tampouco que a empresa não tem qualquer finalidade social. Portanto, prematuro o indeferimento administrativo. Muito clara a decisão, mas na prática os fiscos municipais não têm essa clareza, tá? Então eu estou passando isso para vocês ficarem atentos, tá? Mesmo que tenham KNAI com algumas daquelas atividades, ele não perde a imunidade de pronto. Mesmo que tenha receita decorrente daquelas atividades, não perde a imunidade de pronto, né? Ele me mostra aqui ainda, ó, a data da abertura da empresa, que é 8 de 2017, impossibilita a análise das demonstrações contábeis de forma retroativa, né? Ou seja, a princípio, nenhuma receita operacional relacionada à venda ou locação de propriedade imobiliária pode ser oferível. Ou seja, como o fisco municipal vai dizer que a receita de compra e venda de imóveis, a receita com locação de bens imóveis e arrendamento mercantil supera 50% da receita operacional. Não tem como dizer isso, não pode negar a imunidade. Outro caso, ausência de receita operacional. Muito comum isso também, né? E aqui eu trouxe a nível de judiciário, tem decisões diferentes, eu trouxe duas aqui para vocês, o que não é consolidado. Trouxe essa aqui primeiro, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, olha que legal. A inexistência de receitas auferidas no período de verificação da preponderância não impede a concessão de imunidade, tendo em vista que, se não há receita operacional, por óbvio, não há exercício pela demandante da atividade preponderante de transações imobiliárias. O que essa decisão entende, o que ela entende é o seguinte, que se eu não tenho imunidade, por óbvio, aquelas atividades, a receita com aquelas atividades não supera 50% da receita operacional, certo? E olha outra decisão, mas agora em sentido contrário, olha o que ela fala, e é muito bacana essa decisão também, porque ela trata a imunidade, ela interpreta através de um entendimento teleológico. Olha o que ela me diz, ó. A imunidade, ao obstar a incidência do ITBI nas transferências de imóvel para integralização de capital social, olha isso aqui, o faz com o objetivo de estimular a atividade empresarial, impulsionando a livre iniciativa e a economia do país, o que não aconteceu, ficando claro a ausência de propósito negocial. Portanto, entende também, olha, do mesmo local, dos dois, do mesmo Tribunal de Justiça e com divergência, né? Olha só, conclusão, a falta de receita operacional não permite o exame da atividade preponderante, prova sem a qual não se confirma o benefício fiscal, tá? Já que exceção à regra da tributação. Uma decisão tratando a imunidade como exceção, né, e a vedação como a imunidade como regra geral e a vedação da imunidade como exceção, mas outra decisão também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, fazendo uma tratativa contrária, né? Olha que bacana. Ônus da prova no caso da imunidade, também bastante controverso. O Tribunal de Justiça de São Paulo mostrando que a omissão da empresa autora, no que se refere ao fornecimento de documentos, não tem o condão de afastar a imunidade tributária. Entendendo que cabe ao fisco, mesmo que o contribuinte não apresente a sua contabilidade, a imunidade só é perdida caso o fisco comprove, com todos os elementos, que aquela receita com aquelas atividades superou 50% da receita operacional. Portanto, temos decisões em sentido contrário, né? Essa eu trago aqui para vocês, essa aqui do STJ, que entende exatamente o seguinte, ó, ocorrendo alienação em 98 e omitido tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, a contabilidade da empresa, referente ao período de 2000, quando ainda pendente a análise da preponderância, não há que se falar em hipótese sujeita à imunidade. Olha só isso. Ônus da prova compete ao autor. Portanto, judicialmente, ainda as duas possibilidades
existem, né? Alguns tribunais entendendo que o ônus da prova é do fisco, alguns tribunais entendendo que o ônus da prova é do autor, que a ausência de documentos contábeis aptos a demonstrar isso acarreta a negativa da concessão da imunidade, tá certo? Portanto, era tudo isso que eu queria passar para vocês, né? Por fim, tratar sobre um tópico que ficou aqui, que é sobre holding, né? Que era apenas a conclusão da nossa palestra. Então, quando for constituir holding, né, a pergunta que vários alunos me fazem é: professor, e holding? Paga ou não paga ITBI? Né? Por tudo que já foi falado, depende. Né? Depende do quê? Depende do KNAI que for colocado, depende das atividades que foram desempenhadas. Né? Por exemplo, se uma holding ela foi feita e você apura nessa holding receita com locação de bens móveis, de forma que a receita com a locação de bens móveis supera 50% da receita operacional. Seja nos 2 anos subsequentes e 2 anos anteriores e 2 anos subsequentes, sejam nos 3 anos subsequentes, conforme o caso. Portanto, nesse caso, tem sim a incidência do ITBI. Caso contrário, não tem a incidência do ITBI. Portanto, exige um planejamento tributário mais robusto, né? Em especial verificando sobre as alíquotas, né? As alíquotas que serão pagos, por exemplo, é muito comum, sobre a incorporação de imóveis, né? Em especial, planejamento tributário familiar, né? Transferindo todos os imóveis para a holding, né? Então tem que se colocar na ponta do lápis qual é o valor da receita com essa locação de bens móveis, qual é o valor que eventualmente será pago com ITBI, qual é o valor que estava sendo pago na declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, colocar isso tudo, desenhar, para aí sim chegar a uma solução, tá certo? Eu vou agradecer a todos vocês, deixo novamente registrada toda a minha felicidade em participar deste grandioso evento. Me coloco à disposição, deixo a todos vocês o meu Instagram, o YouTube, sempre que vocês precisarem, estou 100% à disposição, tá certo? Um grande abraço, espero ter contribuído pelo menos um pouco com cada um de vocês. Grande abraço.